Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão da prova de técnico, área administrativa, TRF1, raciocínio lógico. É a questão 23. E o enunciado dela é assim. Augusto, Breno, Caio e Diego deverão formar uma fila, mas Augusto não quer ser o primeiro e Diego não quer ser o último. O número de filas possíveis é... Então aqui parece um pouco com a primeira questão, com a parte de possibilidade, mas aqui vai um pouquinho mais para a análise combinatória. Aprofunda um pouco mais. Essas questões eu acho sempre muito confuso, porque a gente não consegue ter dimensão, principalmente se der um número muito grande o resultado. Aqui ainda vai dar número pequeno, porque são poucas pessoas, é uma fila, ainda dá para tentar fazer por escrito, à mão, calculando à mão. Mas se fosse um número grande, desse um fatorial alto, que fosse multiplicando, multiplicando e subisse para 100, 200, 1000, aí fica difícil da gente conseguir ver na vida real. Mas vamos aqui para a nossa questão. Augusto, Breno, Caio e Diego são 4 pessoas. Eles vão formar uma fila com 4 lugares. Se a gente pensasse em todas as formas possíveis de montar filas diferentes, era fácil. A gente ia fazer fatorial de 4, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente quisesse todas as possibilidades. E é bom sempre a gente saber, porque vai que a gente resolve igual na primeira questão, que a gente pega tudo e tira o que a gente não quer, e aí sobra só o que a gente quer. É uma possibilidade. Vamos deixar calculado de uma vez. O universo aqui são todas as possibilidades de filas, é 4 para o primeiro lugar, para o segundo só tem 3, porque já tem um lá no primeiro, para o terceiro 2, para o último 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, todas as filas possíveis ia dar 24. A gente já sabe que não é a nossa resposta e a FGV está tão boazinha que nem tem 24 lá nas opções. Nas opções tem 8, 10, 12, 14 e 16. Então, geralmente, a gente usa aquela estratégia de calcular o universo, tudo o que poderia acontecer, tirar o que a gente não quer e deixar só o que a gente quer. Mas nem sempre é simples assim. Eu sei que não é simples, isso que eu falei, mas às vezes é mais complicado. Então vamos tentar aqui deixar isso mais claro. A gente tem restrições. As primeiras restrições é da vontade ali do Augusto, que não quer ser o primeiro. Vou marcar para a gente não perder. O Augusto não quer ser o primeiro e o Diego não quer ser o último. Então, na hora que a gente for montar essa fila, fica um pouco complicado. Nesse caso aqui, a melhor maneira para a gente resolver vai ser da seguinte forma. Primeiro, a gente vai calcular todas as possibilidades, que é o que já está ali. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 24. São todas as possibilidades. E dessas possibilidades, a gente vai tirar o que a gente não quer. Vai ser parecido com aquela primeira questão mesmo, só que agora a gente está usando outros recursos, né? A gente vai tirar o que a gente não quer. O que a gente não quer? Augusto na primeira e Diego na última. Então, primeiro a gente vai pensar quando tem o Augusto na primeira. Eu vou calcular quando que ele está na primeira para depois tirar, que aí tudo que sobrar vai ser quando ele não está na primeira, que é o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, vou calcular quando que tem, vou pôr aqui o Augusto na primeira. Isso é uma coisa que a gente não quer, que é para depois a gente subtrair. Se eu falo que o Augusto vai estar na primeira, aqui só tem uma opção, o Augusto. Eu quero saber todas as vezes que ele vai estar ali na primeira. De todas as vezes possíveis, quando que ele vai estar lá. Então aqui vai ter uma só. Quando chegar na segunda casinha, o Augusto já está lá na primeira. Então aqui eu vou ter só 3 possibilidades. Quando chegar aqui na terceira, só tenho 2. Quando chegar aqui na última, só tenho 1. Isso vai ser igual a 6. Então isso é todas as vezes que o Augusto vai estar na primeira. É uma coisa que a gente não quer, para a gente subtrair depois. Agora, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai calcular todas as vezes que o Diego está na última, que é outra coisa para a gente subtrair depois. Aqui é o Diego na quarta.
E o cálculo vai ser bem parecido. Aqui para a primeira, vamos começar lá da limitação. O Diego vai estar na última, então só dá para ser uma pessoa aqui, só o Diego. A limitação já foi observada, vamos para o resto. No primeiro lugar, Diego já está na última, que só tem mais 3 pessoas. Para o segundo só vai ter mais 2 e para o terceiro só mais 1. A conta vai dar a mesma coisa, porque era uma limitação bem parecida também, né? Então a gente tem que o Augusto na primeira, dentro das 24 possibilidades de fila diferente, as que o Augusto vai estar na primeira são 6 possibilidades. Vou pôr um parênteses aqui. E também, seguindo o mesmo raciocínio, as que o Diego vai estar na última são 6 possibilidades. Só que além disso, eu tenho que fazer as contas de quando vai ter o Augusto na primeira e o Diego na última, na quarta. Quando que isso vai acontecer? Simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, vou colocar aqui de novo os 4 lugares. E aí a gente vai ter o Augusto aqui na primeira, o Diego aqui na última, só tem uma possibilidade, é o Augusto na primeira, é o Diego na última. E aí o que sobra? A gente tem mais 2 pessoas para distribuir aqui. Quando chegar aqui para o segundo lugar, tem 2 pessoas. Quando chegar para o terceiro, só tem uma, já que o Augusto já está na primeira e o Diego está na última. Fazendo essa conta, multiplicando tudo, aqui vai dar 2. Tem 2 vezes, lá dentro das 24, que representa todas as filas possíveis, tem 2 filas possíveis em que o Augusto está na primeira e o Diego está na última. Lembrando que isso é uma coisa que a gente não quer. E por isso a gente vai subtrair. Só que aqui está o pulo do gato. O que a gente tem que entender e saber aqui? Se aqui na primeira eu calculei tudo, beleza, tem que estar tudo aqui dentro dos 24. Aqui na segunda eu calculei quando que o Augusto está na primeira. Aqui na terceira eu calculei quando que o Diego está na última. E aqui na quarta, no quarto cálculo, eu calculei quando que acontece de Augusto estar na primeira e Diego estar na última ao mesmo tempo. Só que esse quarto cálculo aqui, ele já foi contado aqui no terceiro e aqui no segundo. Se eu fizer, que a gente vai fazer mais tarde aqui, fizer 24 menos 6, menos 6, eu não posso chegar aqui e colocar menos 2. Isso aqui está errado. Não é para fazer menos 2. Até aqui, 24 menos 6 está certo, está ok. Porque eu estou pegando tudo e estou tirando o que eu não quero. Só que esse último cálculo, que é Augusto na primeira e Diego na última, ele é repetido, ele é como se fosse uma interseção, se a gente pensar em conjunto. E se eu tiro ele, eu vou estar tirando ele 2 vezes. Porque esses 2 casos, eles vão estar em algum lugar aqui nesse segundo cálculo e aqui nesse terceiro cálculo. Essas 2 filas aqui, elas vão aparecer lá também. Então, se eu já vou tirar pelo segundo cálculo e pelo terceiro cálculo, no quarto cálculo eu tenho que colocar de volta, para eu não cometer o erro de tirar 2 vezes, senão a questão vai ficar errada. Essa é a parte que muita gente escorrega, porque pensa só nos números, não pensa geometricamente, não pensa em conjunto que eu falo na linguagem de conjuntos, e aí acaba errando esse pedaço. Então aqui eu tenho que lembrar que 24 é o universo, é tudo. Aqui quando eu tiro 6, eu tiro todas as filas que o Augusto está na primeira, que é uma coisa que o enunciado fala aqui, a gente não quer isso. Quando eu tiro 6 aqui de novo, eu tiro todas as filas que o Diego está na última, no quarto lugar. E aí aqui, quando eu somo 2 de volta, eu estou colocando de volta uma coisa que eu tirei 2 vezes. Porque eu tirei aqui, quando eu estava analisando Augusto na primeira, e eu tirei aqui, quando eu estava analisando Diego na última. Aí quando eu faço uma conta para pegar as 2 coisas ao mesmo tempo, é como se fosse uma conta repetida.
Eu estou fazendo ela só para saber quando que acontecia as duas ao mesmo tempo. Mas ela já foi calculada lá na segunda conta e lá na terceira conta. Então aqui, em vez de subtrair, eu vou somar esses dois casos. E aí, depois dessa repetição, dessa explicação toda, aqui vai ficar 24 menos 6, 18, menos 6, 12, mais 2, 14. Então eu vou ter 14 filas diferentes em que a gente não vai ter o Augusto na primeira e nem o Diego na última. Tem 14 modos disso acontecer. Então a resposta correta aqui, então, vai ser letra D, que está me falando que 14. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que a princípio não é muito fácil de ver. Eu vou tentar explicar mais um pouco usando conjunto. Aqui a gente tem o conjunto das vezes que o Augusto estava na primeira. E aqui a gente tem um conjunto das vezes que o Diego estava na última. Quando eu fiz o segundo cálculo, eu calculei isso aqui tudo, inclusive a interseção. Quando eu fiz o terceiro cálculo, eu calculei isso aqui tudo, inclusive a interseção. Então eu já tirei a interseção duas vezes. E aí quando a gente faz o terceiro cálculo, é para achar só a interseção para somar ela de volta. Porque se eu já tirei ela duas vezes, se eu coloco ela de volta lá uma vez, fica tudo resolvido. Fica como se eu tivesse tirado ela uma vez só. Espero que tenha ficado claro. Eu tive um problema parecido com esse aqui na época do vestibular, muito tempo atrás, e eu demorei um pouquinho para entender. E o professor penou um pouquinho para explicar. Que na questão aberta a gente teria que calcular essa interseção e colocar ela de volta, para não tirar ela duas vezes. Então é isso. Espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo eu começo com a questão 24. Lembrando que são 6 questões só, a gente já está na metade da prova de raciocínio lógico, praticamente. Até o próximo vídeo.